Nesse Outubro Rosa, que a gente está conversando tanto sobre exames de rotina, estratégias de prevenção, como reduzir risco de câncer de mama, e a gente acaba o mês inteiro falando sobre câncer de mama. Mas vocês sabem o que é o câncer de mama e de onde ele vem, como ele se forma? Então, eu sou a doutora Luciana Miele, eu sou mastologista e ginecologista e hoje a gente vai conversar sobre o que é o câncer de mama. Vamos começar desde o comecinho e falando sobre como ele se desenvolve e por que o câncer de mama é tão temido? Então, primeiramente, o câncer de mama ele nasce quando tem um dano no mecanismo de reparo do DNA da célula. Então, essa célula ela perde a proteção dos genes supressores de tumor e ela vai começar a ter um crescimento desordenado, né? Essa célula não tem mais controle, né, sobre o seu crescimento, vai desordenadamente ter uma proliferação de células que vão crescer e por ser desordenadas vão gerar então um tumor, uma massa. E tem mais, essa massa de células, ela precisa, para configurar um tumor maligno, ter a capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos, tem que ter a capacidade de infiltrar a corrente sanguínea e a linfática. E assim ela pode gerar, se esse tumor não for tratado, as metástases, que é a doença à distância. O câncer, né, essa massa tumoral, quando está localizada e não atingiu outros órgãos, ele é curável. Mas se ele já tiver atingido outros órgãos, a gente já considera a doença incurável. Hoje em dia existe uma série de tratamentos que as pacientes podem se manter bem por anos com qualidade de vida. Mas é aí que a gente quer pegar o tumor na sua fase inicial. Por isso, as campanhas todas de prevenção, para ele se tornar curável. O câncer de mama, ele tem um índice de cura de mais de 90%, às vezes 95%, se for identificado até 1 centímetro. O tempo de duplicação de uma célula cancerígena mamária é em torno de 120 dias. Isso quer dizer que a gente vai precisar de 20 duplicações em média para a gente ter um tumor de 1 a 2 milímetros, que é quando ele começa a se tornar identificável numa mamografia, num ultrassom, num exame de imagem. Então, isso quer dizer que para um tumor, uma massa de células atingir 1 centímetro de diâmetro, ele já vai ter sofrido uma série de duplicações, ele vai ter em torno de 1 bilhão de células e ele já vai estar no nosso organismo em torno de 8 a 10 anos. Por isso aí as estratégias então de modificação de risco que a gente vai falar um pouquinho depois. 1 centímetro é o tamanho médio que a gente consegue identificar um tumor de mama na palpação. O que a gente quer hoje em dia? Identificar na fase pré-clínica, antes dele ser palpável, em torno de 2, 3, 4 milímetros. O ideal é, então, que essa identificação, esse diagnóstico seja feito até 1 centímetro, justamente por causa disso, pelo crescimento desordenado, a capacidade de invadir tecidos e dar metástases, e porque a gente sabe que a cura, quanto menor for esse tumor, maior vai ser o índice de cura, chegando aí a 95, 97%. E por fim, eu queria falar para vocês que cuidar da saúde em geral, e a gente tem falado muito na questão do estilo de vida, da alimentação saudável, atividade física, da manutenção do peso, que é super importante, do sono adequado, do gerenciamento de estresse. Tudo isso é super importante para a gente agir nesses fatores modificáveis que a gente tem no risco do câncer de mama. Então, isso fazendo tudo certinho não é uma garantia que a gente não vai desenvolver câncer, mas vai certamente nos trazer uma vida mais saudável, uma vida mais prazerosa, reduz o risco em câncer de mama se esses fatores estiverem equilibrados em 30% e principalmente se a gente tiver diagnóstico de algum tumor ou de alguma doença, o nosso organismo vai estar preparado para responder melhor ao tratamento. Não existe nenhuma medida milagrosa, não existe nenhum alimento sozinho que seja anticâncer, existe um estilo de vida, existe cuidados, né? Existe
tudo que a gente pode fazer para gerenciar todos esses riscos que estão envolvidos aí no nosso dia a dia. Então, pessoal, vocês viram como o câncer de mama ele se multiplica, como ele se forma, quais são as reações ali, as duplicações que acontecem para chegar até uma massa tumoral de 1 centímetro e como é importante a gente diagnosticar cedo e também tomar as medidas possíveis para a gente conseguir reduzir o risco, modificando o estilo de vida, vivendo melhor, menos estresse, gerenciando, né, o estresse e as relações pessoais, a qualidade de sono, a alimentação. Isso não é uma garantia que a gente não vai ter câncer, mas a gente vai ter feito tudo o que a gente podia para também viver melhor e, se tiver um diagnóstico, responder melhor também ao tratamento. Então, o que a gente pode fazer, de novo, é o poder das nossas escolhas e é modificar o que pode ser modificado. Eu espero que tenha ajudado vocês. A gente vai fazer aí uma série de lives sobre câncer de mama no Outubro Rosa e eu queria explicar para vocês então direitinho de onde surge o câncer de mama e como é que ele se forma, tá? A gente se vê no próximo vídeo, um abração!